Viva! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Canto do Porto, a extensão da família portista aqui no 00. O meu nome é Pedro Fragoso e, como habitualmente, tenho comigo o grande apreciador de Seven Spires, o citador de António Lobantunos, mas também dos grandes clássicos da cultura popular, como Luciano Abreu. Paulo Silva, bem-vindo. Olá. Como estás, Luciano. Silva? Pedro. Tudo bem? Tudo bem. O episódio de hoje tem convidados, já o vou apresentar, mas o episódio de hoje obviamente que é muito focado naquilo que aconteceu na quarta-feira, é o que está mais fresco na nossa memória, a eliminação da Taça de Portugal, mas há obviamente uma vitória para analisar frente ao Tondela, porque foi uma vitória que nos aproximou cada vez mais do nosso objetivo principal da temporada, o campeonato principal. Mas obviamente vamos falar do nosso convidado. Hoje estamos a 3, Miguel Lourenço Pereira. Bem-vindo, obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado pelo convite e é sempre um prazer estar a falar com dois grandes portistas, dois amigos de longa data, um irmão à minha esquerda e uma pessoa com quem eu já gravei muitas horas também de podcasting nos últimos 10 anos. É verdade. E é sempre ótimo estar aqui a falar do nosso clube. Obrigado por teres vindo, já foste companheiro também de estádio, não é? Do Silva. Mas antes de mais também tristes tempos, tá, tens saudades. Não, o Miguel Lourenço Pereira é, a seguir à Sandra, a pessoa que leva mais indiretas nestes episódios do Canto do Porto. É verdade. Portanto, se ainda não tinham apanhado, é ele o alvo das indiretas, de muitas indiretas do Silva. Miguel, antes de falarmos aqui do que aconteceu esta semana e da época do Porto, apresentar-te, historiador de futebol, escritor de livros. O que é que tens feito, o que é que vais fazer, conta-nos tudo, também sobre o teu portismo. Sim, o meu portismo é de berço, é um portismo, tive a sorte de ter nascido 3 semanas depois de Basileia, portanto vivi os 40 anos disto de uma maneira muito intensa e muito própria, sócio desde os 10 anos, de estádio, muitos anos de Antas, de Dragão. E uma paixão muito grande pelo jogo à parte do clube e por isso é que nos últimos anos tenho dedicado a escrever muitos livros de futebol aqui em Portugal, em Espanha, no Brasil, ultimamente no Reino Unido também. Tenho um livro que vai sair daqui a 2 semanas sobre o Real Madrid, sobre a história do Real Madrid, e também um pouco por isso, pelo prestígio acumulado no UK e porque fez-me uma espécie de confusão escrever um livro sobre um clube que não era o meu. Consegui da parte da minha editora a autorização de avançar com um projeto que vou aproveitar a presença aqui no Canto para dar uma espécie de caixa, que era o que se costumava dizer nos meus tempos de jornalista ativo. Quer dizer que no próximo ano vai sair o primeiro livro internacional sobre um clube português, e esse clube é o Futebol Clube do Porto, e vou ter o prazer enorme de escrever essa história do nosso clube, para um pouco o resto do mundo conhecer o nosso lado da história, a nossa narrativa, e que as pessoas, estejam no Canadá, na Austrália, nos países nórdicos, saibam quem era Calabote, saibam quem era José Maria Pedroto, entendam quem era Jorge Nuno Pinto da Costa, entendam o que é que são 40 anos disto e o que é que eram os 40 anos antes disto, e vai ser uma tarefa editorial muito prazerosa e muito divertida também de fazer. E nós ficamos claramente na expectativa, sabemos da tua qualidade, dos teus livros, e ficamos obviamente na expectativa, mesmo em inglês, dessa projeção internacional do Porto. Tens escrito também alguns artigos na prestigiada revista, na This Football Times, também numa revista naquela dedicada ao Porto, e não só, também a outros temas e outros clubes. Silva, estás preparado para gravar com o Miguel? Já tinhas... Sim, isto é sexta-feira. É sexta-feira? Tudo bem. Ok. Eu vou estar aqui hoje um bocadinho à defesa, a ver-vos, a trocar bolas. Não sei, se calhar, vamos ver. Mas por onde é que queres começar, Silva? Dou-te essa liberdade. Queres começar por Tondela ou pelo Sporting? Tondela, acho que é aquilo que temos coisas para dizer. Ok, deixamos depois. Muito bem. O Porto, no domingo passado, cumpriu com o seu objetivo, ganhou mais uma jornada, não uma final, mas mais uma jornada do Campeonato Nacional. Faltam 4 e, em virtude dos resultados que também existiram na jornada, o Porto aproximou-se ainda mais do seu objetivo principal. Tem o destino nas suas mãos, como disse Farioli, como nós também aqui já dissemos, que somos a única equipa que pode ganhar ou perder o campeonato, e por isso é isso que está aqui em causa. Silva, por isso começava também por ti agora neste caso. Uma vitória, primeira parte, o Porto tem o penalti falhado,
tem algumas oportunidades, mas em relação, por exemplo, ao jogo contra o Estoril, o adversário foi diferente, jogou de forma diferente do Estoril, mas não sei se notaste uma maior ansiedade, e não foi uma primeira parte tão bem conseguida como aquela que, por exemplo, o Porto tinha feito no António Coimbra da Mota. Não, de todo. E aliás, acho que tem até muito, e fazendo a ponte para o evento de quarta-feira, tem alguma relação com esta questão das finais. É muita final e depois é muita ansiedade. E o resultado do derby de Lisboa tinha sido bastante útil para nós, e então entraram mesmo com aquele espírito de final. E depois é uma equipa, e eu sei que o Miguel vai acabar por falar nisso, é uma equipa pouco rodada, pouco habituada a ganhar, claramente, não ganhou nada. Nem os mais experientes têm propriamente um currículo recheado de títulos. Veja-se Bednarek, né? Ele fartou-se de ganhar títulos como a descida de divisão de Southampton e coisas assim, não tem esse hábito, e portanto esta coisa das finais, como eu te dizia a semana passada, se calhar está na altura de só medirmos quanto melhor somos e tentarmos pôr isso em campo. Cria um bocadinho essa ansiedade, e portanto eu concordo. A primeira parte não é penosa, como já vimos algumas também, não é? Criámos, mas é mais fraca do que a da semana anterior e do que foi depois a segunda parte, por exemplo. Num jogo que eu acho que fica marcado, aliás tem ficado, e vem na linha do que eu te estava a dizer a semana passada também, que Farioli é mais já do que o que era, e eu acho que ele muda o jogo de Tondela com uma mudança muito simples, e depois a segunda parte é tranquila. Estás a falar de que mudança? Estou a falar da forma como nós entramos na segunda parte, claramente, e com a utilização do Paulo. Ok. Sim, é a tua figura da semana, já fica desvendado, depois poderemos aflorar um bocadinho mais isso, até porque depois se reflete também no jogo de quarta-feira. Com efeitos muito semelhantes. Com efeitos, exatamente. Miguel, achas que, olhando para a primeira parte de Tondela, houve o penalti falhado, e sabemos a história recente do Porto, não é preciso ser muito recente, já com o peso. Penaltis falhados têm sempre assim um peso muito psicológico, ainda por cima no Dragão, ou nas Antas até. Naquele momento eu não senti a equipa em perigo, nem o jogo em perigo, mas foi assim, ok, isto se calhar querem ver que fantasmas passados estão por aqui outra vez. Não, eu vou ter de estar de acordo com o Silva pela primeira vez, que é algo extremamente complicado para mim, mas acho que lidar, vai ver. Há uma situação que nós temos falado muito, tanto eu e vocês aqui, eu com ele, que é a maneira como o Farioli tem gerido o plantel, através do seu famoso Excel, e depois também vamos falar um pouco disso mais à frente. E depois do resultado do jogo em Alvalade, notou-se claramente que era uma equipa muito jovem, que tinha percebido com aquela notícia que os dotes adivinatórios do Silva, que dizia que íamos ser campeões em Tondela. Eu acho que fomos campeões em Tondela e agora em casa com o Tondela uma segunda vez, já só para confirmar. E entraram nessa espiral de ansiedade. E se calhar aquele 11 inicial pedia menos juventude e um pouco mais de paciência, um pouco mais de cabeça. E quando entramos na segunda parte, acho que foi o tempo necessário para o Farioli transmitir essa calma aos jogadores, uma motivação extra, e a entrada foi derrompante. E a partir daí eu acho que todos os medos desses fantasmas passados desapareceram. Mas somos um clube que com esta direção ainda não foi campeão nacional, há uma vontade muito grande. Somos um clube com um treinador que teve uma infelicidade enorme na época passada e que também tem uma vontade muito grande. E somos um clube que, tirando provavelmente o Bednarek, a média de idades é de sub-23. Portanto, são miúdos que não estão habituados a vencer. E este vai ser o seu primeiro título, e eu acredito que todo este projeto, como um todo, clube, treinador, plantel, precisa desbloquear a cabeça com este campeonato nacional que está praticamente a cair nas nossas mãos, do qual nós só devíamos perdê-lo provavelmente já desde outubro. Acho que desde outubro que ficou vincado que este é o nosso ano, e apenas temos feito é confirmado semana após semana. Eu também detesto o conceito de finais. Nós ganhamos dezenas de títulos ganhando jornadas ou ganhando eliminatórias, nunca finais. E os próximos 2 jogos sabemos que vão ser decisivos a nível matemático, mas eu acho que os jogadores já começam a entronizar que são campeões nacionais, e isso vai ser muito importante para também vermos como eles vão gerir esta deslocação à Amadora e o próximo jogo em casa com o Alverca, também olhando para os resultados de uma equipa que aparentemente que já está morta fisicamente, como nós vimos na quarta-feira. Silva, a entrada
foi boa na segunda parte, mas achas que, falaste há pouco da substituição, há a entrada também do Gabri Veiga, que depois também tem a curiosidade de fazer o golo, num bom lance de Denis Gul, um raro lance, é preciso elogiar quando temos de fazer, num movimento que não é propriamente, se calhar, aquilo é onde ele tem, onde ele se destaca mais, não é na sua relação com a baliza, com o golo, mas a entrada do Gabri é fundamental, não só pelo golo, mas também achas que a entrada dele é mesmo preponderante para a mudança do rumo dos acontecimentos? Eu acho que há uma dificuldade, que é o facto de nós termos feito golo aos 48 minutos, para aí. E aos 60 a coisa, não sei como é que estaria, precisamente por isto que o Miguel disse, pelo sentimento de ansiedade que existia. Mas há uma coisa que não aparenta, não é? Porque o Gabri é um tipo cheio de pelo na venta. Demasiado. Portanto, agora acho que vai ser chamado ao Conselho Diretivo, inclusivamente, porque não é assim. Mas é um tipo com cabeça. Enquanto joga a bola, às vezes é o único. Nós vimos isso. Agora mais recentemente na quarta-feira é o único, parece que é o único que tem cabeça, não é? O tem a disponibilidade, a força, a energia, e depois a cabeça vem toda do Gabri, e nós precisávamos de mais gente assim, mas é o que é importante, mas acho que o mais importante de tudo é efetivamente a entrada do Pablo e a forma como lhe é pedido que jogue, porque ele não entra propriamente para fazer a posição 6 e a nossa saída de bola muda completamente contra uma equipa em que isso era muito importante, em que aquele empastelamento dos centrais à procura do Varela para a lateral E agora bocejava um bocadinho. que ajuda Não, tem todo, é uma estratégia. É um método, sim. Farioli disse numa conferência de imprensa recentemente que nós temos que atacar no momento certo, porque se não atacamos no momento certo é a estratégia. Não está tudo bem. Mas é isto, não é? Tu estás na bancada com a lenga-lenga. Pronto. E Pablo muda isso. Nós dizemos desde o início da época que tu vais sofrer mais golos quando jogares com o Rosário e vais marcar mais golos quando jogares com o Rosário. Pronto, não sofremos, mas também o Tondela é fraquito. Claro. Mas mudou completamente. E tu conseguiste sair, a bola circulou mais depressa, foi mais para a frente, ele arrisca mais, tem mais qualidade, não é tão bom da cabeça como o Bednarek ou o Kivior ou o Tiago. E isso mudou completamente o jogo. Depois fazemos um golo aos 48 e a coisa... Mas acho que esse toque, isso é treinador. É um dedo de treinador. Nós não tínhamos visto isto acontecer até esse jogo. Já tínhamos visto o Pablo jogar em todo lado, mas não tínhamos visto esta entrada para aquele lugar com aquela função clara. Tu deixaste de ter Bednarek, Kivior, Bednarek, Kivior, lateral, Kivior, Bednarek. Varela. Passaste a ter bola no Pablo, bora começar a jogar. Sim. Ok? Isto é treinador, se calhar só agora é que ele confia, se calhar só agora é que ele treinou, só agora é que ele acha que isso é seguro, ou então é o tom dela. E oxalá tenha sido isso, que era o que o Miguel estava a dizer, que é oxalá Farioli tinha dito, não, nós somos francamente melhores, portanto isto por acaso liga, bora lá, liga, anda cá. Vai ligar com a minha memória da semana no final, ver se eu consigo me lembrar desse teu comentário. Mas Miguel, e pegando um bocadinho ainda de toda a época do Porto, depois o Farol marca o 2-0 e o Farol tem outra vez um jogo bastante acima da média. Uma segunda parte, sim, ou seja, a segunda parte o Farol, aquela velha história do Farol aparece e o Porto também melhora. Desculpa interromper-te, Pedro. Eu acho que começa a ser ao contrário. Ou seja, e isso é um sinal muito positivo. Ou então nós estávamos a ver mal, que é, exato, a equipa melhora e Farol aparece. E Farol aparece. Pois, se calhar tem que fazer menos coisas quando a equipa melhora. E a minha pergunta ia ser, se achas que Farol, recebi logo uma ou duas mensagens a perguntar, vai ser mesmo o MVP pegando aqui uma terminologia um bocadinho americana, do campeonato, e eu discuti com um amigo que se o Diogo Costa tivesse defendido o penalti do Soares, isso não há recarga, eu teria muitas dúvidas em escolher, porque eu acho que o Diogo Costa tem 2 ou 3 ou 4 intervenções e a forma como joga e a forma como dá qualidade na saída de bola a este Porto, acho que é muito
não vou dizer subvalorizado, mas às vezes esquecemos da importância do Diogo Costa no jogo. Mas acho que o Froholt Estou muito de acordo contigo, aliás. É claramente insubstituível. Sim. Já não é só pelo que defende, mas pela forma como entende o jogo, Sim. como participa da construção, para além da capacidade de liderança. Tu não consegues substituir o Diogo, difícil, não é porque não consegues encontrar um guarda-redes que defenda tão bem como ele. O Cláudio Ramos mostrou no final da época passada que defende, não é tão bem, mas defende muitíssimo bem. Hornacek é um espetacular guarda-redes entre os postes, nas saídas. Bernardo Fontes, do Tondela, é um grande guarda-redes, embora aquele segundo gol eu acho que... Mas ele não estava à espera do remate, passa por baixo das pernas, mas faz uma excelente exibição, é um excelente guarda-redes. Mas nesta equipa, no modelo de Farioli, não jogar como o Diogo é o fim é a morte do artista, e por isso ele é insubstituível. Não sei se concordas, Miguel, mas não jogar com o Diogo. Não jogar com o Diogo, mas se concordas que o Frodo é o MVP deste campeonato? Eu não sei se equipa? ele é o MVP, mas eu acho que é o símbolo, que é o representante deste campeonato emocional. Tu sabes que eu tenho uma coleção de camisolas enorme, e quando a época começou, eu vi com ele o jogo com o Atlético Madrid, disse-lhe duas coisas: vamos ser campeões nacionais, porque tem esta teoria de que treinadores estrangeiros que chegam a Portugal com uma ideia diferente normalmente rompem o molde, e tanto nós como Benfica e Sporting já fomos beneficiários disso. Mas vimos imediatamente o Froholt ser um jogador completamente diferente, não só do que nós tínhamos, do que existe em Portugal. E uns meses depois comprei a camisola deste ano com o nome de Froholt atrás, e fez-me lembrar quando em 2002, 2013 eu fiz exatamente o mesmo com o Maniche. Aquela era a equipa de Deco, mas o impacto físico que o Maniche deu àquela primeira temporada de Mourinho, que era muito mais de vertigem, muito mais de uma equipa avassaladora, muito diferente da do ano seguinte, onde havia já mais equilíbrio com Pedro Mendes e com Alain Nichev, representava o que era esse Porto. Eu acho que o Froholt representa o que é o Porto Farioli. O Porto joga melhor quando o protagonismo leva ao Veiga, que é quem pensa no jogo, e falta-lhe, como diz o Silva, e falamos sobre isto muitas vezes, falta alguém que entenda o futebol como ele entende o futebol, tanto nos extremos como até no caso do Froholt ou do médio interior, e ele tem mais combinações com o Rosário e com o Varela porque entendem o futebol mais parecido, não igual, mas mais parecido, mas falta-lhe claramente ter um Alain Nichev ou um Pedro Mendes ao lado para entender-se melhor. Mas o Froholt é o dínamo que permite Farioli jogar como joga, desde a recuperação alta de bola, desde o transporte que os interiores fazem da bola, em vez de estarem a rendilhar passes que podem ser considerados no seu plano de risco, pelo menos garantir que a bola está mais perto da baliza do adversário quando se perde, e portanto mais fácil de recuperar nesse momento da perda. E quando o Froholt esteve bem, nós estivemos no nosso melhor momento, e só quando chegou o Fofana e se permitiu que Froholt começasse a ter um pouco de descanso físico, que era algo que se estava a começar a notar em dezembro e em janeiro, foi quando o Porto pôde reengatusar para ter o último mês e meio que teve, com essa disponibilidade física de um jogador que não sei se será o MVP ou não, porque acho que o título do Porto vai ser muito coral, sobretudo aspecto defensivo, a presença de liderança de Bednarek, o talento na saída de bola do Kivior, foram muito importantes, e provavelmente nós só começámos a tremer quando se tentou desmantelar essa defesa, que acho que o próprio Farioli se deu conta de que não correu muito bem a experiência e voltou rapidamente à base original. Mas Froholt é o símbolo da temporada do Porto, claramente. Sobre Tondela, Silva, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, quero só dizer que continuo a desejar e à espera que o Tondela ganhe todos os jogos até ao final do campeonato. Sim, tem ainda... Sim, até as contas pela manutenção estão complicadas, e cada ponto é valioso, não é? Sobretudo para o Tondela e para outras equipas também, Casa Pia. Sim, sim. Curiosamente, o Porto agora no campeonato tem a deslocação. Acho que podemos falar sobre o campeonato então agora, e depois vamos à taça para ficar tudo fechado em relação ao campeonato. O Porto vai agora ao José Gomes na Reboleira, um estádio que tu bem conheces, Silva. Muito, muito bem. Muito bem. Muito, e já muito agora bem. Parabéns pelo Alvarense, não é? Subiu ao Campeonato de Portugal. Sim, mas lá está. Se o Porto foi campeão em Tondela, o Alvarense tinha subido antes disso. Ok. O Alvarense deve ter 224 pontos de avanço, ou coisa que o valha, portanto foi só matematicamente. Mas foi, Um Alvarense muito Salgueiros. engraçado. Há uma Alvarense Salgueiros, há uma Alvarense Florgrade. O Salgueiros aqui não entra nisto. Florgrade. Mas Florgrade nota-se aí complexos regionais que... Este ano sou Bastos. Este ano é que nós vamos tirar isto ali. Nota, já fui ver um Florgrade Beira-Mar aqui há uns... Pronto, Florgrade é um projeto de um empresário da Feira, que é o nome de uma empresa, sim. que na verdade joga com a licença do FC Cortegaça,
que é uma freguesia de Ovar. Sim, não é? sim. Portanto, o ano passado, na disputa deste campeonato, houve um jogo, um dos últimos jogos, que foi o Florgrei de Ovarense, em que uma vitória do Ovarense mudava completamente, o Ovarense passava para a frente e ambos ganhavam os jogos todos, exceto aqueles que disputavam entre eles. O Ovarense este ano não tinha o Florgrei, portanto ganhou todos. Acabou. Então para o E ano esse vai jogo, ser quentinho. repara, no Conselho, né? Sim, sim. Eles jogam no Bussaquinho, em Cortegaça, Ovar, portanto a cidade amanheceu com faixas que diziam um clube, uma cidade. Não. Muita tocha também. E depois, pronto, a claque do Ovarense não é... Eles são felizmente poucos, porque se fossem muitos era uma chatice bestial. Não? E aquilo foi tenso e o jogo acabou empatado 0-0 e o Florgrei subiu e aliás não desceu. Portanto este ano vai continuar lá e para o ano vamos ter mais Ovarense. Vou marcar na agenda, a ver se consigo ir. Isto vai ser engraçado. Vai ser quentinho. Não sei como é que vai ser, mas sim, foi muito feliz e houve foguetes e festa na cidade e eu estava no Dragão, Tondela, não é? E a minha mulher mandou uma mensagem a dizer o que é que se passou? Eu disse, não sei, acho que o Benfica ganhou, deve ser isso. E ela, ok, mas poxa, foguetes e não sei o quê. Boa, devem ser os esportistas de Ovar que estão também eles. Não, tinha sido Ovarense. Ok. É bom saber que há pessoas que vivem a cidade e o seu clube da sua terra. Mas ainda a Reboleira, deslocação complicada, não faltam 4 jornadas, Estrela Amadora, Alverca em casa, mais um jogo às 8h30, quando podia ser um bocadinho mais cedo, apesar de ser no sábado, mas pronto, fica só aqui esta minha embirração. Depois Vila Franquense fora e acaba o Porto em casa com o Santa Clara. Mas esta deslocação, na teoria, será ainda o jogo mais complicado, Silva. Até porque o Estrela não está propriamente a salvo. Sim. Não é? E os pontos valem e eu... jogar no José Gomes não é fácil. Não é fácil para ninguém. O último jogo do Porto lá é bastante traumático, não é? É o símbolo, acho, de uma época, muito da época passada, traumático. Não é? E aliás, eu acho que é emblemático. É emblemático o facto de nós irmos agora à Amadora, passado um ano, nem isso, na verdade, e notarmos a diferença, não é? E acho que isso continua a não ser suficientemente valorizado. Se calhar ainda bem. Difícil, porque o Estrela precisa. Difícil porque não é um campo fácil. O campo em si, que deve ter, e tem seguramente, as dimensões de tantos outros, mas não parece muito mais pequeno. Com uma grande vantagem para o Porto de há muitos anos esta parte é que eu não estou postado atrás do fiscal de linha a explicar-lhe quando é que é fora de jogo ou não, há muitos anos. Mas no fim do dia, voltamos à mesma conversa. Há uma diferença do Estrela da Amadora para o Porto que é muito grande. Nós somos muito melhores se tivermos o mesmo foco, e temos que ter, porque estamos prestes a atingir o objetivo principal desta época, que não o único, mas o principal, como tu disseste, e portanto essa diferença tem que passar para o campo, mesmo que o campo seja difícil. Eu acho que o Porto está este ano em condições muito boas, mesmo nesses casos, porque como o nosso jogo, e o Miguel estava a dizer há pouco, tem uma matriz diferente, não é? Tem uma matriz muito física. Isso também nos ajuda nestas caixas de fósforos. Então, claro, se é para andar aqui a bater cabeças, nós somos capazes disso. Anda fofana, se for caso disso. Portanto, não me parece que vai ser extraordinariamente complicado. Assim, nós estejamos com a energia e o foco certos para jogar na Amadora. O Estrela também já não é a equipa do ano passado. Não é a equipa de Faria que estava a bola para a frente, não é? Sim. Corram. Nada contra. Atingiu o seu objetivo também e assim. E criou muitas dificuldades assim e aliás limpou-nos com grande passou-nos por cima com grande limpeza no seu estilo. Já não é essa equipa, é uma equipa que joga mais à bola, até porque tem melhores jogadores. Há que ter atenção a isso. E tem uma Nemésis do Porto que é Jovem Cabral, não é? Que é um tipo que se lembra de fazer golos contra nós e portanto tentem que isso não aconteça, mas acho que vai ser tranquilo. Miguel, tu há pouco dizias, e acho que todos concordamos com isso, que o campeonato está, de facto, cada vez mais bem encaminhado, estamos cada vez mais perto, os jogos, na teoria, são complicados, mas também falavas há pouco da tal imaturidade e da falta de experiência nestes jogos.
neste percurso até ao final, parece-te que esta é a deslocação, é o jogo mais complicado, apesar de às vezes o medo cénico no Dragão também já ter sido Santa Clara na última jornada, na teoria já não será preciso vencer. Se o Porto ganhar os 3 jogos que até aí, mas às vezes o medo cénico do Dragão pode vir aí, como falámos há pouco. Sim, eu acho que sim, ou seja, este Porto de Farioli já demonstrou que está muito mais cómodo a jogar fora de casa do que em casa. É um modelo de jogo que se sente muito mais confortável quando vai visitar equipas, principalmente equipas que querem jogar um bocado à bola, do que quando está no Dragão. Acho que a simbiose que existe com a equipa e o público no Dragão ainda não fez o clique definitivo. Eu acho que os jogadores ainda não conseguiram tirar esse peso de jogar no Dragão, sobretudo os mais novos, e acho que há momentos em que o público podia fazer um pouquinho mais pela equipa. Também já vamos falar sobre isso em relação à quarta-feira. Eu, como obviamente cresci nos anos 80 e 90, tenho 3 estádios que são traumas de deslocações: Faro, Barreiros e Reboleira. Era sempre, provavelmente, a porta do inferno para qualquer portista que viveu esses anos, mas a Reboleira de agora não é essa Reboleira, o Estrela não é essa Estrela, e sobretudo este Porto não é esse Porto. E é um Porto que tem essa capacidade de, como disse eu, baixar à lama, e se for preciso lutar com as armas das equipas nesses estádios pequenos, fazê-lo, e como tem melhores argumentos para o fazer, normalmente sai por cima, como os resultados têm demonstrado. E de certa maneira eu acho que o jogo de quarta-feira também pode servir como catarsis, porque já não há essa pressão da dobradinha, já não há essa pressão de ter outro jogo extra para manejar ali nos cálculos do Excel. Eu acho que depois do resultado do Sporting em casa com o Benfica e a nossa vitória com o Tondela, Farioli tem muito claro que tem ainda 4 jogos que gerir, mas que o facto de ter 4 jogos para gerir, com a vantagem pontual que tem, sem saber sequer se o nosso rival mais direto ainda vai acumular mais tropeções, vai-lhe permitir ser, acho que, mais fiel a ele próprio. Eu já tive este debate muitas vezes com o Silva. É um treinador italiano, portanto tem uma matriz de pensamento de base italiana, mas eu acho que ele muitas vezes viveu condicionado pela sua própria experiência e pelo facto de este ser um projeto novo. E à medida que ele vai ganhando mais confiança nele mesmo e vai ganhando mais confiança na equipa, poderemos ver uma equipa mais interessada em ganhar. Vimos isso nos últimos 20 minutos na quarta-feira, um modelo completamente diferente de jogo, algo que não tínhamos visto praticamente ainda em toda a temporada. E isso pode significar que em situações de aperto futuras ele já se sinta capacitado para pedir isso aos jogadores. Provavelmente há mais horas de treino, provavelmente já há mais confiança no que os jogadores podem dar ou não podem dar, e sobretudo a vantagem pontual dá-lhe ar. Porque nós entramos no último domingo, antes de começar o Clássico de Lisboa, com uma margem que tínhamos perdido com esse empate com o Famalicão, recuperámos e melhorámos inclusive essa margem. Portanto, ele sabe que tem um match point que pode perfeitamente sobreviver a isso se a coisa correr mal. E acho que isso vai ajudar a equipa a sentir-se menos pressionada. Muito bem. Passemos para o jogo da segunda mão da taça. Silva, o Porto foi eliminado pelo que fez... Olhando um bocadinho aquela comparação que fizemos com o Nottingham, pelo que fez na primeira mão ou pelo que não fez na segunda mão? Eu queria perceber o que é que tu achaste sim, e acho que a análise tem que ser feita no conjunto, não é? Nos 180 minutos. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em fazê-lo. É porque passou muito tempo, não é? Não é por isso. É porque nós estamos a falar de uma eliminatória que tem 3 horas e meia. Sim. No total, mas com os descontos, das quais uma das equipas devia ter disputado para aí 3 horas com 10. Com 10. E tudo o que acontece depois do minuto 20, não sei o quê, em Alvalade, e do minuto 4 no Dragão, é a história da carochinha. Dizer que o Veiga pisou e o Varela foi para a rua, tudo, porque tudo o que se passa a partir daqueles minutos, não sei se passaria, não deveria ter existido. Se passasse, devia ser punido, como foi a entrada do Varela, que é vermelho, claro, translúcido, e em que o VAR, muito bem, eu não percebo como é que... O árbitro, eu não sei, aquele árbitro pareceu-me... O senhor que não marcou o penalti sobre o golo no jogo contra o Benfica. Esse. É o mesmo? É. Não, estás a falar de vídeo-árbitro. Não, o vídeo-árbitro nem sei quem é. Ok. É o mesmo, foi o mesmo. Qualquer pessoa que se não, chame Malheiro... já nem me lembrava, a cara dele, lembro-me só dele ao telemóvel no Dragão, acho que foi aquela célebre ralo, mas acho que é um árbitro fraquíssimo para lidar com isso. E depois... Pronto, eu não acho que seja um árbitro fraquíssimo. Não, como é que... Acho que não tem nada a ver, acho que é claramente deliberado, acho que é propositado e acho que não é por acaso.
Ponto final. Nós estamos a falar de uma competição e eu peço imensa desculpa, mas estás a falar eu não sou nem sim. cego e não gramo de cebolada. E eu percebo muito bem que isto não é porque nós devíamos era falar de futebol. Porque só nos anos 90 é que fazia sentido falar de arbitragem, agora não faz. Agora nós devemos falar de futebol. E isto está impregnado no tecido social, no fábrico do futebol nacional. Está mesmo. Inclusivamente os esportistas. Nós vamos nisto. Eu não vou. E, portanto, é deliberado. E devo dizer que nós estamos a falar de uma competição que acabou o ano passado, junto de uma bandeirola de canto com um pisão na cabeça, que ninguém viu. Está tudo bem. Está tudo as bem pessoas porque... que ganharam assim também acharam que está tudo bem, as pessoas que perderam assim também está tudo bem. Ok. A mesma competição que prossegue este ano, enfim, com Santa Clara, com o jogo nos Açores, com o Vila Franquense da vida, e que culmina em 3 horas e meia de futebol, das quais, verdadeiramente, só contam 30 minutos. 27 na primeira mão e 4 na segunda. É tudo por acaso, é tudo porque os árbitros são maus e são maus para toda a gente e no fim a coisa equilibra-se. Eu desafio-te, porque ao Miguel, a toda a gente, a dizer no final deste campeonato, ou agora que ele está resolvido, em todos os jogos vão marcar 3 ou 4 penaltis que não existem a favor do Porto, e podem fazê-lo, agora deixem estar, obrigado, mas eu desafio-te a dizer-me onde é que está o equilíbrio nas competições deste ano. Desafio mesmo. Isto no fim fica equilibrado. Não, este ano não fica. Em relação a isto, o que eu tenho para te dizer em termos de futebol é que é uma eliminação que me deixa um amargo de boca, como todas, como deixou a da Liga Europa. Em termos do jogo, da tática, eu acho que o Porto foi melhor no cômputo geral das duas mãos, ainda assim, mesmo quando teve a jogar com 10, contra o 11, o que não devia ter acontecido. Mas acho que isso é perfeitamente secundário e que o facto de estar aqui a analisar isso só valida a narrativa que se quer passar de por amor de Deus, falem de futebol, porque agora nos interessa que se fale de futebol. E isto está demasiado espalhado e demasiado impregnado para que não haja alguém, e está tudo bem, isto é o canto do Porto, portanto aqui se calhar pode, que diga não, a meia final da Taça de Portugal foi inexistente, não sei. Se me dizes, mas e podíamos ter com o Rosário, se calhar, o que é que isso importa? Nada, não importa nada. Acho que o Porto podia ter feito qualquer coisa nesta meia final, fosse o que fosse. Podia ter jogado em 4-4-2 com Messi e Cristiano Ronaldo de há 10 anos atrás cada um, que ia ser eliminado. Estava escrito que o Porto ia ser eliminado. Não há nenhuma dúvida. E podem vir os sonsos todos, porque há muitos, não é? Alguns são nossos. Podem vir todos, porque lá está o choradinho. É isto. Não há como negá-lo. Não há nenhuma possibilidade de o negarem. Só haveria se Soares tivesse sido expulso e se Gonçalo Inácio tivesse sido expulso. E aí nós tínhamos futebol para falar. E se calhar o Porto era eliminado na mesma. Até porque estamos a falar de uma excelente equipa. De uma das melhores equipas do Campeonato Nacional, provavelmente a segunda melhor. Até Mourinho. Depois, se calhar, aquilo equilibra-se. Provavelmente. Uma grande equipa. Sem dúvida nenhuma. Todo mérito ao trabalho de Rui Borges. Sonso. Aliás, tem que ser sonso. Alguém que consegue... Eu vou guardar isso para... ironizar com o facto do 0-0 ser o Porto Canal. O que não deixa de ser bem feito. Digo eu, e estou no 0-0, podem-me pôr na rua em qualquer altura, acho que não o farão. Não deixa de ser bem feito. É bem feito porque todos os mídia, todos nós, inclusivamente, amparamos este jogo. Porque quando Borges é sonso e faz esta afirmação, sai mais uma crónica a falar da sonsice de Farioli, com grande sucesso. Sairá, seguramente. E o cagómetro também vai sair. Portanto, queres falar de futebol? Escolhe outro jogo. Este não existiu. Ponto. O lance inicial do Inácio com o William é à minha frente. Na altura não me apercebi
que pudesse dar vermelho. É muito rápido. É muito rápido. Ou seja, para mim não percebo. Aquilo é lance para Também não te para VAR. apercebeste que a entrada do Varela tinha sido no calcanhar. Não, isso por acaso apercebi. Isso por acaso. Tens uma vista do caraças. Não, por acaso. Eu vi que é uma entrada, né? O vizinho, não, o meu vizinho da frente, eu disse assim: isto vai dar vermelho. E ele da frente: não. E eu não sei, porque eu vi a forma como ele entrou. Justo. Não, justíssimo. Mas, por exemplo, a entrada do. Falam muito da entrada do Gabri sobre o Yulman, não é? Eu como tenho. Pedro, fala de alguma coisa. Não é? Exato, penso pela minha cabeça. Eu acho que aquilo é uma entrada banalíssima. Mas Tem que enfim, falar de alguma coisa. O Porto devia ter acabado com 5. Sim, com 5. Na verdade, porque assim não vamos falar do lance aos 4 minutos. Ou vamos falar dele, sabes como? Assim, está bem, era um. E os outros todos? Claro. Não era aquele. Dê-me a oportunidade de perceber o que é que aconteceria depois. E não tiveste. Não tiveste em nenhum dos jogos. Mas eu subscrevo quase tudo o que tu disseste. Eu sobre Rui Borges, se calhar deixo mais para daqui a uns episódios para falar sobre ele. Fantástico trabalho que fez no Sporting. Sim, isso também subscrevo. Parabéns ao Torriense pela passagem à final da taça. E Miguel, só aproveitando que não és o Silva, vou-te perguntar um bocadinho sobre futebol, mas também se concordas com o que o Silva disse. O que eu notei desde o início do jogo, e já lá vamos também ao pré-jogo e ao que rodeou o jogo, que acho que também isso foi importante da nossa parte, o que nós fizemos, mas não achas que o jogo foi muito... que Farioli insistiu e apostou muito no lado psicológico do jogo, dos jogadores? Eu, por exemplo, notei, que é uma das coisas que eu mais gosto, também do sítio onde estou, o Farioli esteve, não vou dizer nervoso, mas estava muito ativo, esteve a protestar com os árbitros, mesmo na forma como estava com os jogadores, percebeu-se que era um jogo que ele queria muito ganhar, e não estava tão cerebral, se quiseres, da forma como ele costuma viver os jogos. E eu acho que o Porto levou o jogo sempre para um lado mais psicológico e não seguiu tanto o plano. E acho que se tivesse, apesar de ter jogado contra uma boa equipa, como dizia o Silva, que se remeteu muito à defesa, praticamente não fez nada se quisermos falar de futebol, do que o Sporting fez. O Sporting no Dragão não fez praticamente nada. Foi estrategicamente perfeita, inteligente, resiliente. Sim. Uma Isso uma já se pode, resistência não é? heroica. Já se pode, não é? Uma equipa Pois, já se feita pode. em cacos, Já se que pode. de facto... Alves Barrota. Claro que se pode. Claro que se pode. Agora já se pode. Mas ao Pedro, É isso. não precisas de ir muito longe. O canto do Porto, a conta do canto do Porto nas redes sociais, quando aconteceu o time-out de Diogo Costa, colocou... Que nem foi um time-out. E bem, não interessa. Não interessa. O que foi? Quem tem câimbras é o Rui Silva, não é o Diogo Costa. Estamos a brincar, não é? Por amor de Deus. Então, colocou que... questionou, com toda a legitimidade, se nós gostaríamos de ver isto acontecer contra nós. Uhum. Ok? Logo nessa altura. Nós próprios questionamos isto. Será que isto é Eticamente. desportivo? Sim. Será que estamos a ser desportivistas? Será que... Sim. A conta do canto do Sporting, na quarta-feira, disse que como é que é possível, depois de ver o derby anterior, ver um jogo em que tem 11 labregos, não sei qual foi o termo usado, não foi este, foi menos, calma, mas ter 11 tipos cujo objetivo, eu não estou a citar ipsis verbis, mas é este o sentido, cujo objetivo é aleijar o adversário, o seu colega de profissão, comandados por um capo siciliano, ou coisa que o valha, que está ali a pressionar e a protestar os árbitros. Como é que isto é possível? Isto não é futebol. Pronto. E esta é a diferença. E isto é importante? É. Porquê? Porque é aqui que tu vives. A verdade é que tu vives aqui. Há demasiado tempo, e chega, há muito tempo que basta, que nós próprios acreditamos que se formos tão bons como os outros, vamos perder. E achamos que é natural. É natural. Fui tão bom como eles, perdi. Os comentários depois da eliminação de quarta-feira foram: mas nós devíamos ter feito mais. Farioli teve péssimo. Os jogadores podiam ter feito... Se nós fomos objetivamente melhores que o adversário. Porra, em 90 minutos fomos melhores. Mas fomos melhores. Se nós formos tão bons como eles, vamos perder. Não podemos ser. Se formos um pouco melhores que eles, algumas vezes vamos ganhar. E nós temos que ser muito melhores. Para ganhar de forma consistente temos que ser muito melhores, e é isso que nós exigimos a nós próprios. Isto está errado. Está errado. Não pode ser assim. Se nós formos tão bons como os outros, devemos empatar.
Se nós formos melhores, temos que ganhar. Se nós formos muito melhores, temos que dar 5. E o facto de a narrativa depois de baixar esta chama para pois que não, porque não devia pegar. E pega muito facilmente. Porque, como eu li alguém dizer nestes últimos dias, essa coisa da rivalidade entre o Porto e Lisboa só existe para nós. E é verdade. Não existe. Em Lisboa ninguém quer saber. Mas qual rivalidade? Não há. Até porque ninguém tem dimensão para ser rival da capital. Eles são... É o país, está ali. Não, qual rivalidade? Nem o Porto, nem o Algarve. Não existe. Portanto, é uma coisa que nós temos e nós... em vez de estarmos a tentar combater esta inclinação, em vez de termos passado o tempo a dizer não é justo, é justo que nós tenhamos as mesmas possibilidades, as mesmas regras, passamos muito tempo a falar para dentro, a dizer que nós temos que ser muito melhores. Porque se não formos muito melhores, não chegamos. E se não chegamos, é porque a culpa é nossa, não é? Está errado. Sorry. Miguel, força. Não, fala sobre o jogo, porque... Nós que somos daqui, porque Fala. ele nem sequer é daqui, mas nós que somos daqui... Por isso é que eu tenho... Mas nós é que somos daqui, somos lá em baixo, dizer, as pessoas com um um sotaque divertido, como se o deles não fosse sotaque e fosse o standard. E essa é a base de medir que depois parte para tudo o resto. E em relação ao que me não tem a ver com as pessoas. É cultural. Não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com as pessoas de Lisboa ou que moram em Lisboa. E é precisamente por não ser daqui que eu te consigo dizer isto Sim. com a maior tranquilidade. Não tem a ver com as pessoas. Tem a ver com o país. E o país somos nós todos. São os do Sul, os do Centro, os da Capital, os do Porto. São os de todo lado. O facto de se eximirem à responsabilidade disto ser assim é trágico. É trágico. Boa parte da responsabilidade disto está a norte. Sobretudo das pessoas que estão a norte, que vão para Lisboa e depois querem mimetizar em ser pessoas de Lisboa e têm vergonha de pessoas do norte. E nós conhecemos muitas gentes da política, a arte e a cultura, que no momento em que têm êxito aqui e saem para a capital, de repente mudam e mudam completamente o paradigma. É um reflexo. E quando o projeto vinga em qualquer outro sítio, és de onde? Trabalhas onde? No Porto Canal, não é? Pronto, é isto. E está tudo bem. Está tudo bem. Não está. Mas pronto. Desculpem. Ias falar do jogo. Não ia... Como ao Paulo, estou muito afastado do conceito de falar de jogo neste jogo. Falavas de Farrell do estado emocional dos jogadores, eu acho que foi evidente, porque quem não se sente não é filho de boa gente. Eu acho que Farrell está farto. Acho que tem sido tão reiterativo, ainda mais uma pessoa que vem de fora, que já viveu diferentes realidades, onde o futebol, obviamente o futebol na Turquia também é passional e também é maluco, e ele sabe o que é isso. E a Itália também. A Itália não é propriamente um sítio onde as pessoas vão ao futebol como se forem à ópera, por muito que gostem de ópera. Mas ele obviamente está cansado de ver situações serem reiterativas, e ainda a situação do William passa exatamente à sua frente. 4 minutos de jogo, ele já sabe que vai ser um jogo complicado, sabe que precisa de marcar um gol cedo para aquecer o estádio e mudar a dinâmica, e a partir do momento em que ele começa, como acho que todos nós percebemos, não vai dar, porque se com aquilo não vai dar, é porque não vai dar de nenhuma maneira, vai ser outra vez uma marcha constante a ter de superar-nos uma e outra vez. Isso obviamente que altera a psique do treinador, por sua vez contagia o resto da equipa e depois contagia a maneira como tu jogas. Mas o Silva tem uma memória de peixe, é a Dory do futebol, portanto ele não se lembra de coisas de há 3 anos, mas eu tenho a sorte de ter uma boa memória. A parte disso, como sou historiador, gosto de ler jornais antigos e livros antigos. A primeira final do Campeonato de Portugal é um Porto Sporting que o Porto ganha numa finalíssima, depois de vários anos a tentar organizar um campeonato nacional, com as pessoas de Lisboa a dizerem nós não temos por que jogar com gente das províncias. Estamos a falar de um tempo em que o Vitória de Setúbal era forçado a ir jogar a Lisboa para jogar em casa, porque os de Lisboa se negavam a cruzar o rio para ir a Setúbal. Esta é a mentalidade. E as crónicas da altura já são antecessoras daquilo que estamos a viver hoje. O Porto só ganha porque é uma equipa violenta, é uma equipa que não sabe jogar à bola, é uma equipa bruta, e os jogadores da capital não estão preparados para lidar com esse tipo de pessoas. Eles jogam outra coisa, um desporto de cavalheiros. E já na altura, a imprensa da capital tinha as suas sandras e tinha as pessoas colocadas para vir com um discurso em que há equipas que jogam como se deve jogar e há equipas que abusam da fisicalidade e abusam de uns estereótipos que depois se propagam para tudo o resto como quase cromagnons da nacionalidade. E isto é o que vimos na quarta-feira. Vimos uma equipa que foi muito superior em todas as suas dimensões. Cada uma tinha o seu plano. O Sporting cumpriu o seu plano, porque também se lhe permitiu cumprir o seu plano. Não era a mesma coisa defender como tentaram defender com os jogadores que com 10 ou com 9.
E depois eu sempre tive a dificuldade, desde muito pequeno, eu sou daquelas pessoas que adoro futebol, posso dizer o 11 titular de uma equipa de 1956 e saiu o nome para aí de 10 árbitros em toda a história do futebol. Pode Eu nunca mesmo. me foco, eu nunca me fixo nos árbitros, portanto eu não sei nem sequer quem é o senhor, eu não tenho essa capacidade de memorizar, porque para mim eu parto do princípio que quase todos são incompetentes. Tanto cá como no estrangeiro, não é um problema nacional. As pessoas têm tendência a achar que somos nós. Vejam jogos da Premier League e vejam o que os adeptos ingleses pensam da Premier League e dos árbitros. Vejam jogos em Espanha. Portanto, eu nem sequer perco muito tempo com isso. Para mim, os protagonistas do jogo são os jogadores e, como muitos treinadores, os árbitros estão ali para fazer o seu melhor trabalho e a maior parte deles não consegue. O grave é que depois de terem-lhe posto uma ajuda externa, as situações que deviam deixar de acontecer continuam a acontecer. É uma pena que a máquina do VAR só se estivesse ligada a 10 minutos do fim do jogo. São coisas que acontecem às vezes. Já houve jogos em que se estiveram desligadas durante o VAR o jogo todo e não houve problema absolutamente nenhum. Curiosamente nunca são connosco esses jogos, são sempre com outras equipas. Mas o que nós vivemos na quarta-feira foi um Porto que tinha um plano de jogo claro, que era marcar cedo, reativar o jogo, porque sabíamos que éramos superiores, não só futebolisticamente, senão fisicamente. Eu acho que o Fariola tinha a consciência, depois do jogo em Alvalade com o Benfica, que o Sporting é uma equipa que está a dar fisicamente o berro. Não houve gestão nenhuma a nível dos jogadores. A aposta foi clara num 11 titular fixo com 2 ou 3 variações, enquanto nós estivemos a fazer um trabalho consciente que pode nos ter prejudicado em nível de qualidade exibicional em muitos momentos, mas que depois deu os seus frutos evidentes, como estamos a ver agora. O Sporting depois ganhou muitos jogos de goleada com aqueles golos ao último minuto. Eu também gostava de ganhar jogos de goleada se eu tivesse o meu avançado titular disponível ou o meu segundo avançado titular disponível, e nós não temos o nosso segundo avançado titular disponível desde outubro e não temos o nosso avançado titular disponível desde fevereiro, e mesmo assim não vai acabar com tantos golos de atraso do melhor marcador do campeonato. Portanto, isso se calhar também ajuda a explicar porque é que o Porto não tem ganho de goleada, e se termos uma equipa sub-23, enquanto que o Rui Borges, que está a fazer um excelente trabalho, herdou um DNA criado pelo Ruben Amorim, uma estrutura criada pelo Ruben Amorim, um balneário criado pelo Ruben Amorim, e beneficiou muito desse trabalho. E o Fariola teve que começar um trabalho de zero com uma equipa traumatizada por 6 meses de Anselmi, depois de 2 anos a acabar em terceiro lugar no campeonato, que é completamente atípico na história moderna do Futebol Clube Porto, e com o clube à procura de se reencontrar no pós-Jorge Nuno Pinto da Costa, que ia ser sempre, em qualquer circunstância, um momento complicado da nossa história. E isso só serve para dar ainda mais valor à temporada que estamos a fazer, em comparação com um clube que vem com uma estrutura muito bem terminada e o Benfica, que tem uma capacidade económica de investimento superior aos outros dois e que ainda para mais foi buscar o treinador mais titulado da história do futebol português para ter um projeto que é tão sólido que ainda não perderam esta altura do campeonato e correm o risco de ser a primeira equipa na história a acabar terceiros sem perder um só jogo, que é algo absolutamente fantástico. E isso só tem de pôr valia no que nós estamos a fazer. Sim, mas eu acho que esse é o problema. E agora já vão tarde. E eu acho que o Porto só consegue chegar aqui. E tenho isto muito claro. O Porto só consegue chegar aqui e vai ser campeão porque foi subestimado. Foi subestimado. Porque o desplante desta meia-final da Taça de Portugal, o VAR viu aquele lance. Se nós conseguimos ver as imagens, o jogo teve parado. O árbitro fez o sinal de que estava em conversa com o VAR, portanto ele sabe. Assim como viu o lance de Soares, ele sabe, é desplanta. Olha, é lidarem, não é? É lidar, até porque se fosse ao contrário, isto pode ter algumas implicações. Agora, pá, ali não tem assim tantas. Não é? O Francisco Guimarães escreve uma crónica, a Sandra faz uma análise. Depois tu vais e vês quem é que está aqui a representar o Futebol Clube, Jorge Amaral e Rodolfo Reis. Toma lá o estereótipo. O Rodolfo, figura mítica, ao menos. O Rodolfo é uma figura mítica. O Jorge Amaral deve ser uma figura mítica, não sei de quê, mas toma lá o estereótipo. Estás a ver como é que eles são? Olha, é isto. É o Silva, não é? Aqui de nós os três, eu é que sou o gajo que tem mais hipóteses de fazer parte aí de um painel qualquer, porque vou lá e parte a cara a um, ou coisa assim, não é? O gajo, não é? O Pedro faz este esforço, engole uma série de coisas, que diz, não é bem que porque, pronto, ok, a ver. Depois vem aqui, eu olho, o objetivo de vida é estar no CMTV. Acendo uma fogueira, cantam aqui com um baiá e não sei o quê. Vocês são uns violentos do caraças, só querem aleijar as pessoas. Pedro, não, sem ofensa, por amor de Deus, estamos aqui entre amigos, não é? Pronto, e é isto que funciona, não há grande problema. Mas nós fomos subestimados precisamente por isso que tu dizias, porque o avanço é tão grande que com o que é que nós temos que nos preocupar? Temos que nos preocupar connosco, temos que nos preocupar aí com a malta com a capacidade de investimento, mas notoriamente tu chegas a esta fase da época e o Mourinho fala, não é? E por acaso com
um twist muito simpático, muito curioso, que as pessoas não notam, mas eu conheço, Zé Mário, que é a questão os lances dos Açores, depois o Fofana tropeçou, ele não disse que o Fofana se atirou, ou que o Fofana inventou, ele tropeçou. E não foi nas suas pernas, como o Mangas, porque se tivesse sido, era falta. Aí estava tudo bem. Falta. Tropeças nas tuas pernas? Falta. É na perna do adversário. Roubado. Está ótimo. E então, não se preocuparam muito com o Porto. Não se preocuparam muito. Sabe, deixa lá andar. Isso é... Froquê? Não, deixa andar. E depois já foi demasiado tarde. Foi demasiado tarde. Porque se eles se tivessem preocupado de antemão... Não, preocuparam-se tarde. Por exemplo, aqui. No jogo da primeira mão da não meia-final da mesmo. Taça, nós tivemos várias iminências pardas da comunicação do nosso país a questionar o capitão, guarda-redes titular da Seleção Nacional há não sei quantos anos, por se ter lesionado, e tivemos a própria Federação a fazer o guarda-redes da Seleção de há não sei quantos anos fazer 600 km para ir a Lisboa a demonstrar que estava lesionado. E isso era uma coisa que provavelmente não aconteceria noutro contexto. Aliás, toda a gente sabe que a seleção portuguesa, até bem entrados os anos 80, era uma seleção que tinha um jogador do Porto, que era quase para dizer, tens aqui uma cota. Era já antecipar um pouco esta política de cotas. Eu já tive o resto não podia ser. Um selecionador que nem português era, portanto aquilo não nasceu com ele, que não vinha ver jogos ao Porto, porque daí é longe. Quer dizer, não, sim. Segunda parte do jogo de quarta-feira, conta lá. O que é que achaste? Não, podemos fazer não diferente. Podes, eu estava só podemos fazer diferente porque podemos pedir ali ao Gonçalo para pôr o separador, figura da semana, para falar um bocadinho de futebol. Silva, Rosário. Porquê? Rosário. Porque... Há pouco desvendaste um bocadinho, mas... Sim, Rosário, porque, por exemplo, acho que fez uma primeira parte na quarta-feira. Na quarta-feira? Sim. Eu estava a dizer, vai sair porque estava a jogar mal. Não... Apesar de dar aquela velocidade que era preciso ao jogo, mas falhar passos, tudo. Estava não sei, mal. Desconcentrado. Mal. Aliás, a equipa toda estava ansiosa, como vocês disseram. A equipa estava verdadeiramente ansiosa. Eu não acho que tenha sido por causa do lance aos 4 minutos, até porque já vamos ganhando calma naquilo. Ia ser assim. Estávamos assim, aquilo ia mudar o jogo, mas não foi por isso. Estava ansiosa, a falhar demasiado. Melhorou na segunda parte. Fez um mau jogo, mas a entrada dele no jogo com o Tondela, já te disse aqui, é fundamental. Melhora muito na quarta-feira, quando Farioli lhe diz: epá, vai lá para a central, começa lá tu, que adianta um bocadinho Varela. Ele melhora porque estava naquele registro. E Rosário, porque eu lembro-me, e temos que ser justos, ou seja, temos que nos desancar a nós próprios, que aqui, no início da época... Segundo episódio disto. O Rosário é porque é o homem de confiança do Farioli, o gajo já percebemos que ele é muito fixo, vai usá-lo muitas vezes, porque é um tipo que lhe dá confiança, mas, por amor de Deus... E não, nada disso. Que era para fazer... Eu pensei que era, em Tiago, para fazer, lembras-te quando o José Mourinho trouxe o Tiago de Leiria, e a minha sensação, mesma posição, aliás, Sim. eu pensei, pronto, é o jogador de confiança. Aliás, havia esse mito do buff de treinador no balneário, que também diziam que o Otávio era do Pedroto, que também veio de Setúbal, claro. Que havia sempre aquele jogador que vinha com o treinador do clube anterior, que era para mantê-lo a par do que é que estava a passar, e o Rosário parecia que encaixava nesse perfil. Sim. E nós dizíamos que ele era melhor para fazer umas margaritas. Umas margaritas. Não, isso continuo-te a dizer. Okay, não é que se calhar melhor, faz. Até recebi. A Dominicana deve fazer ótimas margaritas. Até recebi um amigo meu disse. Um amigo meu, depois tenho que mandar esse áudio, por acaso. Um amigo meu mandou um áudio curioso, logo a seguir esse episódio, a provocar-me em castelhano, a intitular-se. Olá, Tiago. A intitular-se representante dos dominicanos em Portugal, assim, uma coisa qualquer, a dizer, não, o Silva não pode ser. Não, e é verdade. Eu peço, ainda por cima, pronto, é preciso depois, um gajo não pode dizer isto porque as pessoas não conhecem, não é? Isto é um elogio, é um grande elogio, porque eu gosto mais de uma margarita muito bem feita do que de um remate à entrada da área, mas assim de longe. Portanto, é do bem, ok? É um preconceito do bem. Se aqui se possa existir. Não existe. Metal é sempre do bem. Então, mas o Rosário, que inclusivamente vimos nos últimos tempos a defesa esquerda. Sim. Ele fez o defesa esquerda. Acho que Moura está tão morto como o Benfica, ou coisa que o valha, aquilo matou. E eu
não esperava isso. Não Eu também esperava não. isso E acho que- de Farioli, e acho mal. Eu também acho mal, acho que Estamos a perder qualidade ofensiva claramente. no processo de jogo. E como vimos na quarta-feira, durante a primeira parte, não. Aí acertei em cheio. Kivior não é uma boa ideia ali, não é. Muito menos contra Katame, mas pronto. Certo? Não é uma boa ideia ali ter. Farioli explicou, não comprei. Anyway, o Rosário é a minha figura da semana, e estávamos a falar aqui se o Frodo vai ser o MVP e ele continua a passar assim um bocadinho menos, claro, mas um bocadinho por baixo do radar, mas é mais do que um canivete suíço que te dá. Ele não fez grandes jogos a lateral direito, assim como não vai fazer grandes jogos a lateral esquerdo. Fez alguns bons jogos na posição 6, não é? Porque dá aquela diferença, mas deve ser um tipo bestialmente inteligente. Deve ser aquele tipo de jogador que de facto os treinadores adoram, porque lhe dizem assim: olha, estás a ouvir? Opa, e se tu vieres aqui, anda aqui para a central, o que é que tu achas? Está-se bem, estás a ver? E saíamos melhor. Ele: está bem, mister, bora fazer isso. E ele: não, vamos fazer uns treinos. Não, para quê? Não se chateie. Não, vai fazer uma margarita todo contente, e depois o gajo muda o jogo. Mais até do que Gabri, mais do que Mora quando vai entrando. Ele, e eu acho que isso tem um valor inestimável e é um negócio brilhante do Porto, porque ele foi muito barato. É um negócio brilhante de um tipo que de facto não vai decidir campeonatos, se calhar decidindo-os. Certo. Até porque ele teve uma fase de bastante apagada e até fora das escolhas. Houve ali um mês e meio que praticamente não foi utilizado. A gestão física, o que seja. Apareceu Varela, que também estava apagado e que nessa altura ressurgiu e bem para esta ponta final da temporada. Ele anda com... Eu sei que anda com azar, porque anda com vontade de marcar um gol de fora da área, mas não. E o Mister não gosta de consegue. remates fora da área, já disse. Apostou-se muito em remates fora da área. E no ele último não deve jogo. ter gostado nadinha. Denis Gul, às vezes há tanta cerimónia para marcar, e naquele jogo contra o Sporting notou-se até essa ansiedade, muitas vezes a querer decidir e a querer rematar assim, às vezes do nada. Mas o Varela é verdade que anda a tentar há algum tempo, já acertou nos ferros, já esteve muito próximo, mas ainda não. E tem o azar do penalti falhado, apesar de ter marcado um penalti decisivo no campeonato quando marcou em Guimarães. Mas Miguel, podes pegar isto do Rosário, mas queria te perguntar, antes de ir à tua figura da semana, só a questão de Mora, que é uma questão que temos falado aqui. Como é que tu vês, que eu continuo a achar que é, ainda agora entrou, ele é titular contra o Tondela, não é? Sai, não tem grande participação no jogo, mas agita o jogo, acho eu, contra o Sporting. Sempre que a bola toca nele agita, mas é sempre muito inconsequente, porque não sei, eu acho que está mesmo muito longe de onde Aliás, devia estar. Tem um lance que devia ficar nos livros de história, que é o remate. nesse jogo contra o Sporting, não, que é um lance em que ficou, pela primeira vez foi revelado publicamente. Eu acho que aquilo não era suposto, era uma identidade um bocado secreta, que o Miguel Nogueira é de facto um super árbitro, porque há um lance em que Mora ganha uma bola e a domina com o peito ou com a cabeça, com a cabeça e ressalta no braço, com a mão, e provavelmente com a mão depois, e vão jogadores do Sporting atrás e ele vai levando a bola, e se aquilo dá golo tens VAR, não é? Mas não vão as coisas correr mal, não é? O árbitro apitou, mão, porque os jogadores do Sporting levantaram o braço e eu vou-te dizer, o árbitro está atrás do Mora, está longe do lance e atrás do Mora. Tudo o que ele vê são os jogadores do Sporting com os braços no ar. Se fosse um árbitro normal. Miguel Nogueira, super árbitro, com a sua visão raio-x, vê através do corpo de Mora e vê que a bola lhe toca na mão. E por isso assinala aquela falta. Fez isso também muitas vezes. Houve um jogo que nós fizemos um pequeno casino na minha bancada. Ilegal, mas agora já está. E eu saí de lá com 50 paus. É verdade. Que era, adivinha quando é que ele apita? E era fácil. Cada bola que vai no ar, no canto, ele... falta. Pá! Há muita molhada. Há uma falta ali, de certeza, e portanto ele esteve bem aí. Eu já não vou desancar mais no Miguel Nogueira. Já sei quem é que vai pagar o jantar hoje à noite. Rosário de central, a mim, na primeira vez que o vi, deu-me medo, porque me lembrei o Eustáquio com Anselmi de Libro, de Beckenbauer moderno, e eu veio algum medo, mas realmente a inteligência que ele tem
é superlativa e nós precisamos de jogadores inteligentes porque nós temos jogadores jovens, nós temos jogadores dinâmicos, mas eu acho que temos poucos jogadores inteligentes dentro de um sentido de conhecimento lato do jogo. Olha, que ele às vezes também se vai um fusível. Pronto, mas Mas a o nível- inteligência tática está lá. Depois, a nível de comportamento, o Gabriel Veiga também tem uma Verdade. inteligência tática superior e depois também quando ele quer ir da cabeça Inteligência emocional também, bastante inteligência emocional a baixa. trabalhar, Mas o trabalho Gabriel de está vez a mandar- para o verão. Mas o Gabriel está a mandar na equipa. Agora, Está a mandar na equipa, está a mandar nos jogadores. Vai dizer Sim, quando é que eles sim. devem acelerar, quando é que eles devem pausar, quando é que eles devem voltar para trás. com o 20 Gabriel passa-me, e depois já 23 falaremos isto da minha figura da semana, passa-me a questão do Excel. Eu acho que esta época fez mal ao Gabriel e ao Rodrigo. Fez bem em nível do que é a equipa, pela frescura física, mas fez mal, porque eu acho que o Gabriel não teve tanto tempo de exercer de líder como eu acho que ele tem dentro dele. Eu acho que ele nasceu literalmente para ser líder de um meio campo e líder de uma equipa, mas esse condicionamento de dizer sabes que só tens 1 hora ou meia hora para jogar não te permite exercer essa liderança de uma maneira mais eficaz. E acho que houve muitos jogos em que se calhar a presença dele nos 90 minutos, independentemente do cansaço, teria sido importante naquele momento. E em relação ao Mora passou exatamente o oposto. O facto de poder jogar tão poucos minutos ou saber que tem hora marcada para sair, para um jogador que é tão de improvisação, porque tudo aquilo que Gabriel faz com a cabeça a pensar, eu acho que Rodrigo faz com instinto. São jogadores muito diferentes e muito iguais no sentido de terem a grande capacidade técnica, conhecimentos táticos, mas a maneira como veem o futebol é diferente. E por isso eu acho que eles são complementares. E eu lutei durante meses com isto e recebi não sei quantas indiretas aqui sobre isso. Eu acho que são dois jogadores que podem jogar juntos, que nunca vão jogar juntos com o Fariola, pelo menos não Vimos isso até o ano que vem, se ele no verão decidir descobrir um plano alternativo já descomplexado do que se passou este ano. Mas eu acho que fez mal aos dois. E o Rodrigo, desde que voltou da última lesão, não fez um bom jogo, não fez boa meia parte. Tenta muito, ninguém lhe pode negar a falta de vontade, mas eu acho que lhe falta essa constância. E procura sempre, tem essa vontade de brilhar, de procurar rematar, às vezes quando tem de passar, às vezes fazer um passe mais arriscado quando podia aguardar mais a bola. E isso, de certa maneira, depois condiciona a forma como nós desde fora o vemos. Mas eu acho que tudo isso está englobado dentro ele saber que tem X tempo a demonstrar o que vale. E quando tu és um gênio, e o Rodrigo claramente é um gênio do futebol, tu não podes pôr a um gênio limites. Porque a partir do momento em que lhes pões limites, estás a cortar tudo aquilo que ele te pode dar de extra. Concordo, subscrevo e vai em contra o que já fomos falando aqui muitas Sim, vezes. mas Pedro, há uma coisa nesta análise que consecutivamente e cada vez mais deixa de ser tida em conta. E eu acho que não deve, que é 18 anos. Sim, sim. Sim. E o Gabriel, 22? Não, 18 anos, e nós falamos sempre da comparação do ano passado, e o Mora, apesar do caos da época passada, o ano passado, sempre que ele tocava na bola, aquilo parecia que era, Se calhar por isso, era ouro. se calhar E por isso. ele, o padrão. É o nosso ponta de lança quando entra. Exato. É, o que está atrás é tão pouco que ele O que vai vem aí- sempre dar mais. Mas são 18 anos. Não, e deixa-me dizer só outra Isso coisa. Eu, é- acho que o Mora foi quem mais sofreu com a lesão do Samu. Acho que é evidente, todos sabemos a relação fora de campo que existe entre os dois. E eu acho que o Samu é o tipo de avançado com quem o Mora se pode Até porque entender o Porto muito jogou bem. de forma diferente Exatamente, a partir da porque lesão do Samu Samu. baixava, tocava essa bola, fez essa evolução de Samu a Totti, que falou o Farioli em alguma Sim. conferência de imprensa em novembro ou em dezembro, e isso encaixava muito com a maneira de jogar do Mora. E com Gulli e com Moffi, Mora não tem com quem combinar, com Oscar Piatuzewski não tem com quem combinar, Certo. porque é outro jogador que vai para a individualidade. E isso tirou referências a Mora com quem se poder associar e tornou-o mais individual. Enquanto que Gabriel é um jogador que tem outra cultura de passe e de controlo, que sabe buscar gol, sabe buscar Moffi, sabe que não lhe vai dar o mesmo que Samu, mas mesmo assim consegue encontrar os caminhos da bola. Eu acho que este ano vai fazer particularmente bem a Mora. Para já, porque o tirou aí das notícias, e isso é bom porque nos dá mais um ano. E depois porque eu acho que ele vai ganhar ferramentas para fazer uma grande época no próximo ano. E concordo que provavelmente, até porque Farioli lhe vai pedir menos que seja Gabriel. Até porque vai ter o Gustavo para fazer o Gabriel. Boa, boa. Não é uma caixa como a de Miguel, não é? sei. Não, é uma sugestão. Uma sugestão. Fica a sugestão. Miguel, a tua figura da semana. A minha figura da semana, eu não posso trazer a Floribela, porque já era repetir cromo. Então decidi trazer um homem que se chama Charles Simonian, que provavelmente ninguém no mundo sabe quem é, ou muito pouca gente saberá quem é, mas isto é também um abraço ao meu amigo, ao nosso amigo Jorge Bertocchini, que também é programador. É um húngaro que fugiu para os Estados Unidos nos anos 60 e começou a trabalhar na Microsoft em 1981 e é o homem responsável pela existência do Microsoft Excel.
Ora, eu que sou mais do Word, usei muito o Excel na minha vida profissional e continuarei a usar seguramente, mas não é um programa do qual eu seja muito amigo, mas o nosso mister adora e acho que graças a Simonian vamos ser campeões este ano, porque o que nós vimos na quarta-feira foi um abismo físico entre o Porto e o Sporting. E a maneira como eu, pessoalmente, com ele, com outros amigos do grupo que nós temos e outros esportistas, critiquei, sobretudo nos primeiros meses da época, essa rotatividade permanente, essa necessidade de retirar jogadores quando sentes que ainda têm que dar mais ao jogo ou colocar jogadores que naquele momento parecia que não iam encaixar no jogo só para cumprir com essa folha de Excel. Agora estamos a ver o resultado e obviamente é preciso tirar o chapéu a Farioli. A nível de espectador não gosto, porque me está a impedir de ver o jogo como um espetáculo, mas eu como espectador não vou ser um treinador campeão nacional e Farioli vai ser um treinador campeão nacional, portanto se funciona é preciso dar-lhe esse mérito e se não tivesse sido Simonian a inventar o programa eu não sei se o Mister teria sido capaz de nos levar a este título tão procurado, portanto parabéns também ao Charles Simonian, que agora é milionário, vai ao espaço e tem uma cota à parte, mandem-lhe uma camisola do Porto do Gabri Veiga com 60 atrás dos minutos que ele tem jogado tantas vezes, como demonstração do nosso carinho. 60 mais 30. Subscrevo e concordo. A verdade é que no início nós aqui duvidávamos e eu aqui fui bastante, não digo crítico, mas estava sempre um bocadinho chateado com essa gestão, mas e também não gosto, não sou o maior fã, mas aqui o Silva também já disse muitas vezes, não mexe. Trust the process. Exatamente. Já vai longo o episódio, ainda temos de falar da memória da semana, até porque estamos a gravar em vésperas de 25 de Abril e isso já estará relacionado com o que vamos dizer. Deixa-me só dizer a figura da semana muito rapidamente, só para falar de voleibol feminino. Ontem o Porto, até porque a semana passada eu meti os pés pelas mãos, estava a falar que era já o quinto jogo, mas não, ainda faltava um quarto jogo. O Porto foi ganhar à Luz, foi sempre ganhar à Luz. Ganhou sempre na Luz, perdeu os 2 jogos em casa, mas depois ao quinto jogo ontem o Porto apurou-se para a final, com quem vai jogar já à frente ao Sporting de Braga, o primeiro jogo já no domingo. Ontem 2 sets irrepreensíveis, depois no terceiro set perde, no quarto set está a liderar com uma vantagem confortável e depois sofre ainda o Benfica ainda consegue empatar. Toda a gente tremeu, acho eu, mas depois outra vez. Mas depois 3-1, não houve espaço para a Negra no Dragão Arena e o Porto está na final do Campeonato Nacional de Vôlei, e isso é de assinalar, portanto fica aqui a minha figura da semana. Passando já, falta falar uma coisa que eu acho que é importante, e o Miguel falamos disto ainda antes de entrar no episódio, o ambiente do estádio, há pouco lançaste um bocadinho isso antes do jogo. Eu até vou buscar aqui uma cartolina. Esta cartolina... coisa linda. Está assim em branco agora. É uma cartolina... Quem está a ver nas imagens não diz muita coisa, tem aqui muitos títulos. É a lista de títulos do Futebol Clube Porto a nível de futebol. Toda a gente tinha uma, menos os adeptos do Sporting, não precisavam. Se calhar, depois os jogadores do Sporting tiveram isto nos pés e alguns na cabeça, que isto deve magoar bastante. Não iam saber o que fazer com tanto título, não é? Exato. Mas é muito engraçado, eu vou só provocar aqui, porque há pouco falávamos do VAR e os colegas do canto do Sporting... costumam dizer, desde o VAR o Sporting equilibrou os títulos. Percebo lindamente. Por isso aqui, se calhar vamos introduzir desde o 25 de Abril e daqui a pouco vamos falar aqui, se calhar também houve alguém que equilibrou ou desequilibrou bastante as contas dos títulos nacionais. Mas isto relaciona-se com o ambiente de estádio, Miguel. Aquela tarja, as duas tarjas, quer do coletivo, quer do lado do coletivo, quer do lado dos Super Dragões, estavam incrivelmente bonitas e um nível muito acima do que é até comum no Porto. E eu aqui já critiquei aquele espetáculo de luzes, que é assim, um bocadinho, vai um bocado na onda modernaça, que eu não acho particular fã, mas estes dois tifos, estes dois cartazes, seja a revista Dragões com Futre, seja aquela icónica imagem de João Pinto, Rui Jorge e Vítor Bahia a receber a taça em 1994 no Jamor, a jogar pádel, como disse João Pinto. Acho que foi um ambiente pré-jogo. Sim, são duas só deixar uma nota, Miguel. Também ninguém quer saber o que é que tens para dizer. Também é verdade. Não, só deixar uma nota que sobretudo dos Super, exige colaboração
grande colaboração do clube, porque aquilo tem aquilo Não, tem nós íamos uma falar- ia logística, falar sobre aquilo tinha Não, sim, um grande. tem um Eu quando cheguei ao raio estádio vi técnico. aquilo, isto vem coisa tem um grande. raio técnico para uma tifo de uma claque, portanto é um sinal. Não, e a escolha do Futre é acertada, porque ao Lavarella, do canto do Sporting, isso de deixar o melhor jogador português da altura e um craque internacional ao nível de Maradona sair porque ia para a Académica, depois ajudar a responsabilizar todo o desastre que foi o Sporting dos últimos 40 anos com os árbitros, tem muita pena, mas deviam aprender a gerir clubes melhor. Em relação à coreografia, fabulosa. Eu acho que realmente a relação, a simbiose que se criou entre o clube e as duas claques permitiu esse espetáculo. O que é menos bom é, pelo menos eu, adepto de estádio, mas este jogo tive de o ver desde a televisão, a ver o speaker a ter de entrar 4, 5, 6 vezes para fazer as pessoas apoiarem a equipa. Como no pavilhão, não é? Não faz sentido nenhum. Eu acho, obviamente toda a gente sabe que o Dragão não é as Antas, obviamente que as Antas estão mitificadas. Eu estive nas Antas com 6.000, 7.000 pessoas a ver jogos. Se vocês virem a hemeroteca, há muitos jogos do Porto decisivos com Benfica e Sporting que não devem ter chegado às 30.000 pessoas. Sim. Mas criou-se muito esse mito de que as Antas apoiava mais e que o Tribunal era muito mais exigente. Pode ser que sim, o perfil do adepto também mudou, agora como tu dizes, está muito mais mercantilizado. Muitos futuros leitores meus do livro do Porto são estrangeiros que vêm ver e que não têm nenhum tipo de simbiose com o clube, só estão ali para desfrutar da experiência, influencers, gente jovem que não tem essa ligação ainda. Mas o estádio tem de estar com a equipa em noites como esta, ainda para mais porque a equipa está a demonstrar. Eu entendo que haja um divórcio em anos como a época passada, ou em alguns momentos da etapa Conceição, por exemplo, mas este ano sempre foi dado motivo aos adeptos de estarem com a equipa, porque estamos a fazer uma temporada espetacular de onde vimos e o que está a suceder, e fiquei decepcionado de ter de ver o speaker, a ter de acordar a equipa em momentos-chave. Mas o que é o pré-jogo, acho que é um trabalho coletivo, clube, claques, absolutamente espetacular e que seja para continuar, porque é sinal, primeiro, de que há entendimento, que é uma coisa muito importante, e em segundo lugar, porque nós temos uma história tão rica que episódios destes também ajudam a demonstrar que é para as pessoas que se esquecem e continuam a achar que somos um clube regional e pequeno, que ganha as coisas por casualidade, continuarem a topar-se com troféus e continuarem a topar-se com figuras históricas do futebol mundial e grandes êxitos do passado de outras modalidades como são o pádel. Eu nem sabia que tínhamos secção há tanto tempo. Mas... Ainda o jogo não tinha sido inventado. Não, pioneiros. Eu acho que essa questão do adepto também não é só no Porto, acho que também é transversal a outros estádios. Mas, Pedro, na tua bancada tu tens assim tanta gente que não esteja lá contigo há uma série de anos. Não, tenho. Pois. Não, mas O adepto mudou. Não, mas Sim. não mudou. Por exemplo, na minha bancada eu estou muito perto da tribuna VIP, ou seja, Esses mudaram. esses mudaram. Ou seja, não é uma zona do estádio que se levante, sim, que ok. tem isso. Mas sim, mas eu acho que o perfil mudou. Há muitas mais mulheres, por exemplo. Não sei se isso também tem algum peso. Muita malta jovem. Muita malta jovem. E depois eu não sei se... Mas acho que também é um bocado por osmose. Se houver assim sempre em determinados cantos ou em determinados grupos houver assim gente mais ruidosa, se calhar vamos atrás. Outros não. E o jogo foi de nervos, eu percebo isso. Pelo menos o speaker não gritou nenhum nome publicitário como outros speakers fazem noutros estádios. Nisso não somos pioneiros, mas continuamos a ver pessoas a sair ao minuto 89 e ao minuto 90 e isso continuo-se a entender. Mas eu não sei qual é a vida das pessoas. A sério. Tu também não gritas muito quando vais à bola, isso não, testemunho direto. É uma questão cultural. que nem nunca. Pois, nem nunca. Nem nunca. Quer dizer, grito muito. Insultei, coitada da senhora Nogueira e da malta que assobia e que desata a assobiar. Sobretudo esses. Não, assobiar é de facto irritante. Ou então quando o Super, por exemplo, mandam fumarada em determinados momentos, em que Farioli até teve de ser ele, não sei se isso passou na televisão. Mandou alguém, sim. Não, foi ele a dizer, não, parem, não, calma, não façam isso agora, que agora nós, início da segunda parte, queríamos entrar com força e se era para parar o jogo, já bastava o que o Sporting ia fazer, não é? E já é a segunda vez, não é? Já é a segunda vez, para o Sporting, aprender com os erros. Não. Vamos para o final do episódio, memória da semana. Começo eu muito rapidamente, para depois acabarmos assim com tons mais vermelhos por causa de cravos. Vamos ao Estoril, vamos à Amadora. Há pouco tu estavas a falar de mudança, de Rosário e tudo isso. Eu vou só recordar um jogo na Amadora,
época de Quadriense, que é o jogo que marca o fim do reinado de Vítor Bahia. É o último jogo de Vítor Bahia, não é o último jogo titular de Bahia no Porto, mas é o último jogo como titular do Futebol Clube do Porto, estando no plantel, estando disponível, estando fisicamente apto. Quadriense perde esse jogo por 2-1 e a seguir vem aquele jogo contra a Naval nas Antas, em que faz a mudança Elta na baliza e depois aquela linha de 3, ou seja, esse radicalismo de, como que estavas a dizer há pouco, o Silva. Pá, já estou aqui há bastantes meses em Portugal, como é que é? É para jogar com 3 defesas, então jogam só 3 defesas. Sim. Um deles é o Bozinho, que vai por aí afora, portanto às vezes só ficam 2, o Paulo Assunção dá-me ali um jeitinho a Rosário, se quiseres, e dá-me assim um jeitinho, depois há Fernando, que deu uma entrevista ao 00 esta semana. Paulo Assunção foi defesa direito na Amadora. Nesse jogo... Não, foi Fernando. Não, Fernando. Fernando é que é Paulo Assunção. Também teve na Amadora. Sim, não, mas o Fernando está na Amadora antes de vir depois para o Porto. Mas esse jogo na Amadora, o Porto perde e depois marca essa vitória, essa viragem de tática de Adriense, e obviamente fica marcado pelo final de Bahia como titular absoluto do Porto. Perde a titularidade para Elton. Depois, mesmo com Josualdo, é essa a escolha e é ele que passa para segundo plano. Mas vamos falar, estamos a gravar a 24 de Abril, amanhã a 25 de Abril, 52 anos da Revolução, 52 anos da Liberdade. Silva, a tua memória é? A minha memória são as reuniões do Conselho de Ministros antes de Abril de 74. É uma história curiosa, como sabes, a figura, o ditador, o Oliveira Salazar, o cargo era efetivamente presidente do Conselho. Sim. Era aquele Conselho que ele presidia, ele era presidente do Conselho de Ministros. Portanto, e as reuniões, eu não sei se isto é mito, mas acho muito engraçada a história que ele lançava o tema, não é? Que reuniam-se os ministros todos que existiam. Agora vamos falar aqui deste tema. E eles auscultavam as opiniões. Começa o senhor, o doutor, não sei das que mais, davam opinião, todos davam a sua opinião, e no fim falava ele e dizia: muito bem, uma vez que estamos todos de acordo, vamos proceder da seguinte forma. E eu acho que isto tem muito a ver com a democracia e a liberdade de imprensa e de opinião que existe em Portugal. Está tudo bem, tu podes pensar, mas vê lá até onde é que pensas, não é? Porque há uma narrativa instituída que te vai tratar de abafar muito rapidamente se tu estiveres a pensar demais. Opinião podes ter, desde que, olha, como dizem os Metallica, you can do it your own way if it's done just like I say. Pronto, e é mais ou menos isto que se vai assistindo, e é por isso que depois isto é tão fácil, os VARs e os... E estamos só a falar de futebol. Tens aqui um exemplo acabado, uma besta desgraçada, porque este homem é uma besta, não há nada a fazer. Para quem está só a ouvir, ele está a apontar para Miguel Lourenço Pereira, só para ficar claro. Podia ser qualquer um. Não, eu já tenho o histórico, portanto era só para agora. Miguel hoje ficar... Davice Lourenço Pereira. Não, mas tirando isso, que também conta, nós estamos perante o maior autor de âmbito desportivo português, o mais internacional, acho que é indiscutível, isto não se repete, não escusas de olhar porque não se vai repetir, mas é verdade, isto é um facto, e eu não sei, mas se não é a primeira, é das primeiras vezes que tem assento até aqui no Mídia do Norte, e que é profundamente ignorado por todas as instâncias mediáticas e do próprio clube, se for preciso, não sei, mas que é ignorado. E não estás a falar propriamente de um comentador, é um cientista. Este senhor é historiador, decidiu, estupidamente, mas pronto, decidiu que ia usar a sua ciência aplicada ao futebol, e é isso que faz. E é bom ter estes esportistas que pensam, é bom, que permite dizer, olha, não, mas como assim? Isto não é verdade. Nós até temos olha aqui, o nosso esportista, e pensa e tudo, fofo que é. Aprende muitas habilidades, aprende muito depressa, muito rápido. E se for isto que ele faz para não me chamar escritor, cientista, cuidado. Isto, epá, eu não sou escritor. Eu já te expliquei que literatura é outra coisa, mas sobre isso falamos depois. Mas acho que urge mudar um bocadinho isto, esta espécie de paz podre instituída, e acho que boa parte da responsabilidade é nossa. É nossa dos que estão um bocadinho à margem.
que é dedicarmos a nossa energia a mudar as coisas efetivamente e por dentro, em vez de, como eu fiz aqui hoje, contra mim falo, erguermos a voz e apontem as falhas. E acho honestamente que a grande vantagem de as nossas reuniões de conselho poderem ter opiniões diversas, sustentadas, e depois se avançar, nos beneficiará enquanto país. E aí já não é o futebol. Nos beneficiará enquanto país, para que os nossos talentos possam ter as oportunidades de viver nas terras em que querem viver, porque é assim que as pessoas depois defendem os clubes das terras onde vivem, porque não têm que sair de lá, e isto depois cresce em cima das pessoas, e acho que isso nos pode dar uma bagagem enquanto país, cultural, política, económica, que não temos, e continuaremos a não ter enquanto lermos coisas como: eu sou um orgulhoso nortenho, abomino o Futebol Clube do Porto, o que está bem, está tudo bem, não tem mal nenhum. Sou um orgulhoso nortenho e abomino o Futebol Clube do Porto, ignorando que o insulto dos culturalmente subdesenvolvidos não foi feito para os portistas, foi feito para aquela gente do Norte. Que o presidente do Sporting ainda agora disse: mas quê? Passa-se alguma coisa no Norte? No Norte. Ele não disse no Porto, ele não disse no Futebol Clube do Porto, ele não disse no Dragão, ele disse no Norte. Porque é assim que é encarado, é eles, o Norte. E acho que isto deve ser refletido, já para não dizer que é mau, é triste termos, eleito 2 vezes um primeiro-ministro que é portista, e que quando lhe perguntam em canal aberto qual é o seu clube, ele é da Seleção Nacional. Não é preciso. Tenham orgulho nisso. Nós só temos que ser melhores que os outros, não temos que ser muito melhores, e temos que ter efetivamente orgulho em sermos do Porto, sem precisarmos de bater nas pessoas e ser isto e aquilo, porque enquanto fomos bons rapazes, a questão não é sermos bons ou maus rapazes, é sermos muito ou pouco inteligentes. Então, caro cientista, qual é a tua memória da semana? Eu, a primeira coisa que tenho de dizer, obviamente, sobre a tua memória é que seja exatamente como aconteceu nessa época, porque acabámos campeões e começámos um tetra. Portanto, se vamos agora repetir a Amadora, que seja na mesma linha. Que não troquem o Diogo, isso sim. Mas que seja na mesma linha. Também e em relação se puderem evitar isso, se puderem, dava um pouco de jeito. E em relação a ele, obviamente, ele está a tentar que eu lhe pague o jantar, claramente, mas ele também sabe que neste país ter opinião própria e não ter filtro faz com que seja mais fácil que te chamem da BBC do que propriamente da SIC. Mas isso é irrelevante. Em relação à minha memória, hoje estamos a gravar a 24 de Abril de 2026, e a minha memória é 24 de Abril de 1974. Ora, em primeiro lugar, como portista, eu acho que nos acontece a todos. O nosso rival, o Sport Lisboa Benfica, é o único clube com o qual se pode medir o Porto em termos de títulos e de prestígio internacional. Eu entendo que o Sporting esteja agora a tentar fazer-se sentir mais importante do que realmente é, mas ainda tem de dar passos muito agigantados para alguma vez chegar ao nível tanto do Benfica como do Porto. E a 24 de Abril de 64, o Sporting deu mais uma prova de ser um grande europeu ao ser eliminado por uma equipa da RDA, que nunca tinha acontecido, ter chegado a uma final na altura da Taça das Taças, nas meias finais. E desse dia 24 de Abril, o Sporting estava na Alemanha democrática, a tentar voltar para Portugal, quando um grupo de rapazes, que estava farto de ser enviado para a África para morrer sem sentido, decidiu acabar com esta bandalheira e reinstaurar aquilo que nós hoje temos como um regime democrático, com as suas virtudes e os seus defeitos. Ora, o Sporting foi barrado de entrar em Portugal e foi forçado a desviar o voo para Madrid, ter de apanhar um autocarro para Badajoz, e quando chega a Portugal já chega num Portugal em liberdade. Eu acho, sinceramente, Frederico Varandas, muitos viscondinhos, não todos os sportinguistas, porque como em tudo na vida há pessoas boas e más, há bons adeptos e maus no nosso clube, nos clubes dos outros. Mas muitos temos dias, não é? Mas muitos ficaram numa dimensão paralela em 24 de Abril de 74 e continuam a achar que estão em 24 de Abril de 74, onde há um regime de impunidade, onde há um regime de superioridade moral, onde há um regime que ampara a sua era dourada, porque o Sporting, depois de 74, tem um pecúlio de títulos que é indigno de qualquer clube que se queira chamar grande. Utilizem eles as desculpas que quiserem, podem falar da ausência de VARs, podem falar de deixarem sair os futres grátis, mas essa é a realidade. E, ao mesmo tempo, é um clube que não tem nenhum problema em reforçar a narrativa de 42 anos disto, como fez o atual presidente do Sporting em relação à etapa de Jorge Nuno Pinto da Costa, mas não tem problema absolutamente nenhum de falar dos 40 anos daquilo.
que são os 40 anos que outras forças políticas agora estão a tentar voltar, revisões constitucionais, um discurso alinhado nos média que até desculpa violações, tudo isso faz parte daqueles 40 anos onde, coincidentemente, o Sporting foi uma equipa ganhadora, foi uma equipa com dirigentes colocados nas altas esferas do tal regime, e eu, como portista e sobretudo como cidadão português, teria muita vergonha se o período áureo da minha história fosse associado a um período de ditadura, e tenho muitíssimo orgulho como portista que os meus 42 anos disto, que eu tenho a certeza que vão ser 52 e 62, sejam associados a um período democrático, uma democracia, por certo, que José Maria Pedroto e Jorge Nuno Pintagosta também trouxeram ao futebol português, por muito que isso incomodasse os viscondinhos de Lisboa. Muito bem. O episódio hoje foi um bocadinho mais longo do que o habitual, mas também tivemos aqui um cientista, e quando se tem um cientista, as coisas vão... ganham mais peso, não é? Mas o Silva hoje também estava muito... soltinho. Estava soltinho. Olha, trouxe aqui cravos, portanto, um para cada um. Um cravo para o Miguel, um cravo aqui para o Silva. Estas poucas coisas vermelhas que Podias ter entram trazido aqui. 4 e deixavas para o canto de Sporting para a semana. Para o canto de também Sport. deles. Sim, Precisa. obviamente. Fica um cravo aqui e, obviamente, votos de boa liberdade. Mais 52 anos disto. Pelo menos. Não, mais 152, mais 520. Mais 520, sim. Sim, tem de pensar nos filhos, nos netos, essas coisas todas. Mas, e fica só aqui um alerta, porque há pouco estavas a falar do Primeiro-Ministro, e eu tenho pensado muito nisto, que é, infelizmente, eu espero que isso nunca venha a acontecer, mas há alguém que poderá chegar a Primeiro-Ministro, ou está em iminência, e que até já houve O Amadora também pode ser campeão. Sim, calma. sim, certo, mas nunca se sabe. Mas nós tivemos um candidato à presidência do nosso clube, que é um orgulhoso adepto e apoiante desse partido E percebe-se. e percebe-se, já fez figura de idiota nessas eleições, e portanto eu já percebi, depois já fiz a ligação, mas Foi é no preciso... Cavani também. É o célebre, é o moço que diz: não, o Porto Canal vai passar a... E contratos. Sim, contrato. Há um contrato. Ele, então vamos ver. Pois. Mas que fica aqui e que o Porto saiba, em casos de extrema necessidade, separar bem as águas e saiba pôr um travão e recordar-se muito bem o que é que foi como instituição. Esse e qualquer outro. Esse e qualquer outro. Seja Estamos quem aqui, for, nós estamos a falar para nós, estamos de nós, Verdade. mas que fica aqui. Não o precisamos alerta. de misturar, mas não precisamos de esquecer. Exatamente. E o institucionalismo tem os seus limites em tempos duros. Fica terminado mais um Canto do Porto. Obrigado mais uma vez ao Miguel por ter estado aqui. Obrigado. Que venhas mais vezes. Não é preciso vir cada vez que escreveres um livro, porque senão passas cá a vida. Também menos. Isto é uma casa de respeito, tá? Exatamente. Os cientistas têm o seu lugar com cotas. Mas obrigado por terem estado desse lado. Já sabem, se é Canto do Porto, é provável que dê golo. Voltamos para a semana. Um abraço a todos.